Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 10º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades e compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria e o apoio do ICTOR, Instituto de Cirurgia Torácica. Agradeço a todos que já se inscreveram no meu canal e aqueles que ainda não se inscreveram, procure o meu canal no YouTube, João do Pulmão, e faça sua inscrição, dê seu like ou dislike e compartilhe o vídeo. Eu sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante e pouco conhecido para o público em geral, que são as doenças intersticiais difusas, ou doenças intersticiais pulmonares, que nós vamos simplificar aqui como DIP, DIP. Para isso, eu convidei o nosso colega pneumologista, Dr. Felipe Westphal. Dr. Felipe, obrigado por ter aceito nosso convite. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, João. É uma honra estar aqui. Bom, Dr. Felipe é especialista em clínica médica, especialista em pneumologia pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, médico preceptor da residência de clínica médica do Hospital Municipal São José e internato do curso de medicina da Univille. Fez também mini-fellow em doenças pulmonares intersticiais, fibrose, na Universidade de Mainz, na Alemanha, de setembro a outubro de 2024. Também fez pós-graduação em pneumopatias avançadas no Hospital Sírio-Libanês. Bom, o que são doenças intersticiais pulmonares, doutor Felipe? Acho que a primeira coisa é tentar entender o que significa, né, o que é o interstício, né? O interstício a gente pode dizer de forma bastante simplificada que é um esqueleto invisível, né, que sustenta o pulmão, né? Obviamente, o interstício não é algo exclusivo do pulmão, né? Mas aqui falando especificamente desse órgão, né? Então, o interstício, na verdade, são redes, né? Uma rede de colágeno, né? Que está ali entre as áreas respiratórias, entre as áreas vasculares do pulmão, né? E que acaba fornecendo uma sustentação ali para o pulmão, né? Isso pode ser dividido em diferentes áreas, né? A gente tem desde o interstício axial, né? Que ele começa aqui no hilo pulmonar, então na região onde os brônquios, né, se dividem, ele vai circulando com uma bainha, né? Todo o eixo brônquio-vascular, até chegar dentro do lobo pulmonar secundário, né, que é a pequena região no nosso pulmão onde realmente acontece a troca gasosa. Também existe o interstício subpleural, né, que ele vai acompanhando toda a região da pleura, né, que é a capa que envolve o nosso pulmão. A gente tem o interstício interlobular, né, que separa essas pequenas regiões onde existe a troca gasosa. Então, o que separa aquilo é o interstício também, e também dentro do lobo pulmonar secundário a gente também tem interstício. Então, as doenças intersticiais, apesar do nome, elas não acometem só o interstício, porque você tem muitas estruturas interligadas ali, principalmente na região do lobo pulmonar secundário. Então, as doenças intersticiais, né, elas acabam muitas vezes acometendo mais pequenas vias aéreas, a parte de vasculatura, linfática, né, então não é um termo para se levar de forma literal. Ok, Dr. Felipe fez uma descrição minuciosa mesmo, né?
tem realmente essa conotação de achar que é só o interstício, né? Tanto que a tendência atual é considerar doenças parenquimatosas. Vamos considerar um interstício aí, exceto as vias condutoras, que é brônquios, bronquíolos e alvéolos. Todo o restante, né, a grande parte do pulmão, é essa região parenquimatosa, que o Dr. Felipe tão bem descreveu aí. Doutor Felipe, as doenças intersticiais pulmonares são doenças comuns ou são raras? Elas são consideradas raras, né? E então, pegando dados, né, americanos, né, onde existem estudos mais robustos de epidemiologia, a gente pode dizer que são mais ou menos 80 casos a cada 100 mil pessoas, né, que têm algum tipo de doença intersticial. Mas essa prevalência ela muda muito conforme qual é o tipo de doença, né? Okay. Mas são consideradas doenças raras. Exatamente. Embora tenha múltiplas causas, que você vai falar daqui a pouco, dentre causas conhecidas e desconhecidas, né? Uma infinidade de doenças. Então, ela, apesar de ser rara, elas são muito prevalentes, né? Porque engloba doenças de várias especialidades, como a reumatologia, né? Não só a pneumologia. E tem as causas desconhecidas, que o Dr. Felipe vai falar, que apesar de ser as causas desconhecidas, elas são as mais comuns em relação às causas conhecidas. Bom, então é importante entender que a DIP não é uma única doença. Na verdade, são mais de 200 condições aproximadamente diferentes, né? O senhor poderia falar para a gente, de uma maneira sucinta, assim, a classificação dessas doenças intersticiais? Como você falou, né, são por volta ou um pouco mais de 200 doenças descritas. Resumir essas 200 doenças não é algo fácil, mas a gente pode dividi-las em certos grupos, né? Algumas dessas doenças elas têm algumas características em comum, né? E um dos grupos seriam as doenças idiopáticas, né? Então, as doenças pulmonares que teoricamente não têm uma causa, né? Apesar de que as doenças tabaco-relacionadas ainda são classificadas como no grupo das idiopáticas, né? Então não são doenças tão com uma causa tão desconhecida assim, né? Porque literalmente são doenças tabaco-relacionadas. Aí a gente também tem um grupo das doenças relacionadas a doenças autoimunes, né? Então, falando principalmente de esclerose sistêmica, mas artrite reumatoide, doença mista do tecido conjuntivo, Sjögren e miosites. Então, tem o grupo, né, de doenças autoimunes. O outro grupo é doenças intersticiais causadas por medicações. Então, existem várias medicações que são, né, que tem uma descrição muito robusta e que elas têm um risco de causar alteração intersticial, né? Algumas são medicações comuns até, né? Um clássico é a nitrofurantoína, né? Que é o antibiótico de primeira escolha para cistite, né? Para infecção urinária, né? Mas a gente tem, né, medicações antiarrítmicos como a amiodarona, tem anticonvulsivantes, tratamentos para a parte oncológica, né? São principalmente essas novas medicações, esses imunoterápicos, né? Tem bastante risco de ter alteração pulmonar e aí a gente também tem
doenças que não entram necessariamente num grupo, mas que são doenças assim que sempre estão ali entre as principais, entre os principais diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente fala de doença intersticial, que é o caso da pneumonia de hipersensibilidade, né? Que é uma das mais comuns, sarcoidose, né? Também seria outra. E então O leque é bem amplo. Bastante amplo. Você falou aí uma coisa que eu achei interessante, Felipe, em relação a drogas, né? O pneumologista e outras áreas, como a oncologia, por exemplo, usam drogas para tratamento de câncer, né? Usa antibióticos, como ele citou, a nitrofurantoína. O cardiologista usa muito frequentemente a amiodarona. Isso pode levar a uma doença intersticial. Então, isso tem sempre que fazer parte da investigação, do interrogatório do médico, né? O médico perguntar ao paciente se está usando alguma coisa ou já usou alguma coisa. Outro aspecto que ele abordou interessante aí, você vê que o tabagismo também, né? Muita gente acha que o tabagismo só leva a câncer de pulmão e DPOC. Não, o tabagismo também leva a essas doenças intersticiais, né? Tabaco relacionadas, né? Inclusive, me parece, queria que você confirmasse isso, Felipe, que a própria doença intersticial idiopática, né? Ou a PIL, ou chamada pneumonia intersticial usual, ela também tem uma relação com o tabagismo. Não é isso? Isso, dentro das doenças, existem doenças intersticiais que são classificadas como doenças tabaco-relacionadas, que são duas, né? A doença intersticial pulmonar relacionada à bronquiolite respiratória e a descamativa, que recentemente mudou o nome para pneumonia macrófago alveolar. Uhum. Então, essas, principalmente a relacionada à bronquiolite respiratória, é praticamente obrigatório é necessário você ter o cigarro como um fator de risco. E que são classificadas como, de fato, tabaco relacionado são essas duas, porém, nós temos várias outras onde o tabaco, né, ele tem um papel desencadeante, né? Uma delas é a fibrose pulmonar idiopática. Uhum. Geralmente esses pacientes têm algum histórico de tabagismo, mas também a doença intersticial relacionada à artrite reumatoide, né? Também pode ter o tabaco como um fator de risco. Então, como você falou, não é só DPOC e câncer, o que já seria o suficiente, né, para demonstrar o perigo do uso do cigarro, mas nós temos outras doenças, né, pulmonares que estão relacionadas ao tabagismo. Uhum. E um detalhe que eu sempre me ocorre isso, Felipe, e eu sempre achei muito interessante, o tabagismo é quase sempre o vilão de muitas doenças, mas tem uma situação nas doenças intersticiais que não se sabe por quê, ele é benéfico. As pneumonites de hipersensibilidade, né, que é muito comum em Joinville. Joinville é uma cidade que tem muita umidade, tem muito mofo. Então, quem foi tabagista ou que fuma, parece que as pneumonias de hipersensibilidade nesse tipo de pacientes são mais incomuns. Parece que o tabaco é um fator protetor. Não estou dizendo aqui que estimular as pessoas a fumar, né? Mas parece que tem essa associação, né, de proteção. Tanto na pneumonite de hipersensibilidade como também na sarcoidose, né? Porém, então, teoricamente, existe um fator protetor. Pacientes que fumam ou têm histórico de tabagismo
tem menos chance de adquirir esse tipo de doença. Porém, né, se um tabagista ele acaba desenvolvendo pneumonia de hipersensibilidade ou sarcoidose pulmonar, o prognóstico é pior. É pior, é verdade. Então bem lembrado isso aí. De qualquer jeito, não é vantagem nenhuma fumar. Quais são os sintomas e as queixas mais comuns nesse tipo de paciente? Os sintomas são muito inespecíficos. Um dos mais comuns geralmente é uma tosse, geralmente uma tosse seca e que vai se arrastando por um período de meses e acompanhado mais tarde por um quadro de dispneia, né, de falta de ar progressivo, e muitas vezes esses pacientes acabam sendo, né, diagnosticados com outras coisas. Por exemplo, o paciente tem um histórico de tabagismo, tem falta de ar, então deve ser DPOC, né? Aí é prescrito broncodilatador para ele, não melhora, ou ele vai para o pronto-socorro, dá um antibiótico, ou, né, às vezes tem aqueles clássicos crepitantes, né? Então acabam tratando como insuficiência cardíaca. Então, como são sintomas muito inespecíficos e que às vezes podem simular outras doenças, às vezes isso acaba confundindo, né, com outras possibilidades, exato, né? E atrasando o diagnóstico, né? Mas, né, quando o paciente chega no consultório, tem esse quadro progressivo, assim, de uma tosse seca e uma falta de ar, obviamente a anamnese nesse tipo de paciente sempre tem que ser muito bem detalhada, né? Você não vai conseguir, com meia dúzia de sintomas, descobrir né, que é uma doença intersticial. Mas é algo que sempre tem que estar na lista de diagnósticos diferenciais. Isso. Dr. Felipe falou muito bem. E as manifestações clínicas, os sintomas em pneumologia são poucos. São 6 a 7. Dispneia, tosse, falta de ar, expectoração, dor no peito, que são comuns a quase todas as doenças. Depende da maneira que se manifesta, com que cronologia, né? Por exemplo, essas doenças que nós estamos falando, principalmente quando a gente fala da fibrose pulmonar idiopática, que é o grande desafio, é a chamada doença do velho, né? Ela costuma aparecer numa idade mais avançada, embora, como tudo na medicina, tem exceções, principalmente quem tem aquelas formas familiares, né? Então, mas se você fazendo um bom exame físico, igual o doutor Felipe falou aí, as chamadas crepitações, que a gente chama crepitações, ou antigamente estertores, que é tipo um roçar de cabelo, é muito característica dessa doença, não é exclusiva, que é muito semelhante, por exemplo, do mesmo som que você ausculta numa pneumonia e em outras condições. Mas essas crepitações, elas costumam ser nas bases dos pulmões e bilateralmente, né? E tem também outros sinais clínicos que eu gostaria que o Dr. Felipe chamasse a atenção, que pode servir de pistas sobre determinadas doenças, como o baqueamento digital, por exemplo, dentre outras coisas. Não é isso, Felipe? O baqueamento digital sempre vai ser um sinal de alerta que alguma coisa não muito boa está acontecendo, né? Mas também não é, se for o caso, né, de um paciente com doença intersticial ter baqueamento, geralmente é uma fase que já não é tão precoce, né? Mas falando de doenças pulmonares, né, que podem dar baqueamento, a gente também, né, tem outras, né, como hipertensão pulmonar, né, neoplasias, então bronquiectasias. Então, mas se você realmente tem uma doença que é intersticial e o paciente tem baqueamento, isso já é um sinal de que a doença já não é tão muito provavelmente já está mais avançada. E
Como é feito geralmente o diagnóstico? Assim que você admitiu esse paciente, você chegou a pensar nessa possibilidade clínica, né? Não só pelo histórico dele, às vezes tem um histórico familiar também que bastante ajuda. Que exames você começa a lançar a mão, doutor Felipe, para começar a ter certeza desse diagnóstico? Acho que antes, obviamente que exames são necessários, mas antes do exame virar o paciente de cabeça para baixo, né? Fazer eu falo para os alunos aquela anamnese do início que você aprende no início da faculdade, né? Então, Uhum. ele perguntar um material da casa que a pessoa mora, se tem bicho de estimação, se tem, né, se tem mofo na parede, perguntar sobre sintomas não só respiratórios, mas outros que podem sugerir doenças sistêmicas, né? Então, se tem alguma alteração na ponta dos dedos, de cor, né? Se tem dores articulares, fraqueza nas pernas, dificuldade para engolir, olho seco, boca seca. Então, não, não existe um exame que vai apontar Uhum. qual a doença que o paciente tem nesses casos, sem ter uma boa história, né? Mas, então, falando de exames, a tomografia é, né, essencial e necessariamente, né, de preferência, às vezes no SUS a gente não consegue, mas o ideal é sempre fazer uma tomografia de alta resolução, né, e de preferência tanto com a manobra de inspiração, que é o padrão, mas também com expiração, né, que você vai conseguir ver detalhes ali de acometimento de pequenas vias aéreas que algumas doenças podem causar, né? Então, saber qual clínica que faz um exame de tomografia adequado, né, e que eles vão fazer conforme você pede, e que também de preferência tem um radiologista torácico, né? E outros exames, né, geralmente a gente pede exames para investigação de doenças autoimunes. Quais solicitar, não existe assim um protocolo, né? Mas geralmente no mínimo um fator reumatoide. Os outros mais específicos os pode pedir conforme também os sintomas do paciente. E um exame de função pulmonar, né? De preferência uma pletismografia completa com difusão. Isso. Felipe, a gente com medo de mais idade, a gente fica relembrando os tempos que nós não tínhamos a tomografia. Né? Nós temos a facilidade aqui. Joinville tem vários serviços excelentes com tomógrafos de última geração, com múltiplos canais, que dá um refinamento de imagem, cortes de menos de 1 milímetro entre um e outro, e depois eles podem, por via computadorizada, fazer uma reconstrução do pulmão, né, em várias dimensões. Então, é um exame espetacular. Estou dizendo isso porque a gente só tinha planigrafia. Os mais antigos sabem o que eu estou falando aqui. Planigrafia, a gente tinha que era um tipo de raio-x fatiado, né? Não tinha a mesma sensibilidade que a tomografia. Então, e esse exame já caiu muito o seu custo, já foi bem mais caro, né? Hoje tornou-se um exame muito popularizado, né? E ajuda bastante, não só na nossa especialidade, como outras. Doutor Felipe, a função pulmonar, a boa e velha espirometria. Espirometria é simples. O senhor acha que é útil, pode ajudar em alguma coisa, para não só para você suspeitar mais desse diagnóstico, né? Ou até se acompanhar esse tipo de paciente? A espirometria para esse tipo de doença
acaba sendo um exame bastante limitado. É, o, o ideal, né, se a pessoa, como a gente não tem pletismografia, pelo menos aqui em Joinville, e poucos lugares têm pletismografia pelo SUS, eu solicito espirometria, mas se o paciente tiver condições de pelo menos fazer a difusão, né, que é um Sim, exame sim. que a gente Não é tão caro, né? privado, né? A difusão é muito mais sensível, né? Claro, ela é complementar, né, à espirometria, mas às vezes você pode ter uma espirometria normal, mas a difusão já está ali, né, em Exatamente. 50%. Então, agora, para segmento, né, acaba sendo mais útil, né, principalmente avaliar ali se existe uma redução na CVF, né, mas o ideal seria, pelo menos no início, ter ali uma pletismografia ou pelo menos uma espirometria com difusão. Sim, mas seu serviço tem ainda pletismografia, não tem? O serviço que você trabalha. Sim. Sim. Então, o Felipe está falando aí de um exame que é excepcional. A pletismografia Joinville tem, né? Que faz uma espirometria de uma forma mais completa e, consequentemente, a sua eficiência em dar um diagnóstico, em auxiliar o diagnóstico, se aquilo é uma doença restritiva, que as doenças intersticiais, via de regra, levam mais déficits restritivos, que a espirometria simples nem sempre é suficiente para isso. Mas Joinville tem a pletismografia, né? E como ele falou aí, o teste de difusão do monóxido de carbono também tem, né? Então, isso auxilia muito nós, os profissionais da área, né? E quando são necessários, doutor Felipe, outros métodos assim mais invasivos? Quer dizer, você começa geralmente nessa cronologia, o exame clínico, exame de imagem, a função pulmonar pode ser útil, especificando que, salientando que a pletismografia é o ideal, o teste de difusão do monóxido de carbono, mas às vezes, né, você tem que partir para um método invasivo, né? Que é uma biópsia cirúrgica, uma biópsia pulmonar, seja feita ela até por fibrobroncoscopia, por criobiópsia e tal. Muitas vezes a gente pode encaminhar nesse sentido. Nem sempre é necessário, né? Felizmente, os exames de imagem são muito sofisticados, então, às vezes, a gente pode prescindir da, da, desses exames invasivos. Mesmo porque, nós vamos comentar mais na frente, esses tipos de paciente exigem uma discussão multidisciplinar. Felipe vai falar isso para vocês. Não é só o pneumologista que tem que ficar com essa responsabilidade, não. Esse diagnóstico, como são doenças de impacto na vida da pessoa, você tem que fazer uma discussão multidisciplinar entre o pneumologista e outros profissionais que ele vai detalhar mais na frente. Quando é que a gente parte assim para uma biópsia, um método mais invasivo, doutor Felipe? Como você falou ali, primeiro a gente tem que esgotar, né, a nossa investigação clínica, né? Então, se nos exames não invasivos, né, tomografias, exames de sangue, na história clínica não tenha nada que seja muito sugestivo de uma doença específica, aí sim a gente acaba lançando mão de exames invasivos, mas existem exames invasivos menos agressivos, né, que, como, por exemplo, a broncoscopia com lavado, né? Então, é um exame sem biópsia, que você só coloca, né, ali o broncoscópio, coleta material e você consegue ver ali com padrão, alguns padrões de células. Às vezes você já consegue afunilar para certos diagnósticos ou excluir alguns ou até confirmar, né, certos diagnósticos. A biópsia transbrônquica
para algumas doenças ela tem espaço, né? Sarcoidose pulmonar, a proteinose alveolar também, mas na grande maioria das vezes, quando é necessária realmente uma cirurgia, aí é uma cirurgia, uma biópsia, nesses casos aí é uma biópsia cirúrgica, né? Você tem que tirar um bom pedaço ali, uma boa amostra, né, de pulmão. E como você comentou ali sobre a criobiópsia, a criobiópsia seria uma opção um pouco menos agressiva do que uma cirurgia, né? Mas aqui no Brasil são poucos centros que fazem isso, né? É um exame que não é pago pelo convênio, nem pelo SUS, né? E precisa de uma expertise também. Então, é um exame que seria bastante útil, né? Mas que no Brasil ainda não é uma realidade, né? Se não me engano, Florianópolis tem colegas nossos que fazem criobiópsia, não tem? Ou não? Não? Eu acho que não. Não, né? Eu sei que Porto Alegre fazem, mas não é rotina. Eu não São sei, Paulo faz, né? mas também não sei em larga escala, né, se tem algum... Eu queria que você aprofundasse mais um pouco qual a importância da discussão multidisciplinar na suspeita desse diagnóstico de doenças intersticiais pulmonares. A discussão multidisciplinar é você reunir médicos de diferentes especialidades, né, para discutir sobre diferentes óticas, né, o mesmo caso. Então, falando aqui das doenças intersticiais, você vai precisar, por exemplo, no mínimo, de um radiologista torácico, reumatologista também, né, levando em conta que uma boa parte dos casos tem relação com doenças autoimunes, ou às vezes também para excluir alguma doença autoimune, né? E às vezes vem um marcadorzinho ali positivo, né? E então é sempre bom discutir com o reumato, né? E bom, radiologista torácico, né? Patologista. E o cirurgião torácico também. Depois, se tiverem outros colegas pneumologistas, também é bom, porque isso muda a conduta, né? Às vezes você tem uma impressão, né? Né? Isso é comum, né? E aí na discussão acaba vendo que é outra coisa que você pensava. Às vezes você está querendo, não consigo achar nenhuma causa, acho que eu vou fazer biópsia, mas discutindo com outros especialistas, muitas vezes você consegue afunilar ali, consegue muitas vezes poupar o paciente de um procedimento invasivo e desnecessário. Então, eu diria que é obrigatório, né, fazer discussão multidisciplinar em todos os casos de doença intersticial, né? Não dá para trabalhar com doenças intersticiais sozinho. E aqui em Joinville, né, Felipe, já nós discutimos. Nós, pneumologistas, usualmente, toda semana, às quintas-feiras, se não me engano, e com a facilidade da gente fazer isso pela internet, né? Através de programas, através de aplicativos, o Zoom, o WhatsApp. Você reúne ali um grupo de profissionais, pneumologistas, com o auxílio do patologista, e os patologistas daqui de Joinville são muito bons, os radiologistas. Então, facilita demais, você divide essa responsabilidade. Usualmente surge uma sugestão de
prosseguir a investigação em determinado sentido. Então, é muito útil essa discussão multidisciplinar e eu tenho a satisfação, sempre que eu posso, de participar, né, às quintas-feiras. Bom, existe tratamento? Aqui, quando eu falo existe tratamento, eu sei que vai depender das inúmeras possibilidades, as doenças reumatológicas, tem as doenças que são causadas, por exemplo, de forma iatrogênica, né, que a pessoa está sendo medicada, está tomando um imunossupressor ou um antiarrítmico. Aí, geralmente, o tratamento, via de regra, é você substituir ou retirar aquela droga. Eu estou me referindo, quando se fala em tratamento, para o grande desafio que são as doenças intersticiais, que são as fibroses pulmonares idiopáticas. Já existe tratamento eficaz para essas doenças? A fibrose pulmonar idiopática, né, ela é a única em que você não vai tratar a causa base, né? Você vai tratar a fibrose em si, né? Que é uma doença que ela é basicamente desde o início ela começa com uma fibrose e que evolui, né, em poucos anos com um acometimento praticamente total do pulmão, né? Então, para a fibrose pulmonar idiopática, o tratamento é com medicações antifibróticas, né, que são específicas para a fibrose, que é o caso da pirfenidona, né, e do nintedanib. Atualmente tem uma medicação mais recente, ainda não foi aprovada no Brasil, né, o nerandomilast, mas a eficácia delas é no máximo reduzir a progressão, né, na melhor das hipóteses, 50% mais ou menos, reduzir a progressão da doença. E são medicações caras, né, que a gente tem que conseguir via judicial e muitas vezes são negadas, né, como são doenças que não têm cura, e as medicações não são curativas, muitas vezes o juiz nega. Então, ainda é algo que, infelizmente, né, são medicações que estão ainda aquém, né, de serem um tratamento adequado. E também são medicações que têm bastante efeitos colaterais, né? Então, é o que tem, né? Porém, há uns 15 anos atrás não existia nada, né? Então, e existem várias outras que estão sendo estudadas ainda, né? Uhum. E a gente tem que pensar também, embora o que o Felipe abordou é a pura realidade e não é estimulante para a pessoa que tem algum familiar que já teve portador dessa doença. E também a doença ela tem um comportamento diferente de pessoa para pessoa. Tem uns que têm uma evolução rápida, eles falam que a evolução em média em 3 a 5 anos, mas já vi casos com fibrose pulmonar idiopática, a pessoa vive mais. Então, quando você tem uma medicação para pelo menos você reduzir essa progressão da doença, né? Melhorar a qualidade de vida, mesmo que você sabe que o desenlace muitas vezes não vai ser favorável, ele vai evoluir para o óbito, mas você dá uma qualidade, um final de vida digno para essa pessoa e dá tempo para a medicina apresentar outras alternativas aí para a gente. E tem também ainda a possibilidade do transplante pulmonar, né, Felipe? Nós não podemos deixar de referenciar o doutor Zé Camargo, que é um cirurgião torácico lá de Porto Alegre, Felipe deve ter conhecido dele, né, Felipe? Que é uma referência nacional. Tem um transplante do pulmão. Quando o transplante de pulmão geralmente é indicado nesses pacientes? Felipe? Eu sei que é difícil falar isso de uma maneira genérica, né, mas só para as pessoas terem uma ideia. Na fibrose pulmonar idiopática, o ideal, teoricamente, seriam todos os pacientes que teriam indicação para ser referenciados, né, para avaliação para o transplante. Porém, o problema dessa doença específica é que ela tende a acometer pessoas
ali acima dos 60 anos. Tem muita comorbidade. E um dos critérios de contraindicação no transplante pulmonar é a idade, que é justamente 60 anos. Em algumas exceções, eles até estendem um pouquinho esse ponto de corte, mas na fibrose pulmonar idiopática é difícil algum paciente que, ou é a minoria da minoria, que tenha ali menos de 60. E, enfim... Já tem uma função pulmonar bastante debilitada, né? O que torna a cirurgia de um grande risco, né? E se tiver outras comorbidades, isso também pode ser um impeditivo. Existe também a questão de mobilidade, de social, porque os centros, os grandes centros que fazem transplante, pelo menos próximos da gente, entre aspas, é Porto Alegre e São Paulo. Né? E o paciente que vai passar ou ser colocado numa lista de transplante, ele vai ter que morar ali. Né? Então, ele vai ter que largar tudo. E muitos pacientes, eles, você explica isso e eles recusam, né, a opção do transplante, porque é algo que realmente na prática não tem como eles fazerem, né, de largar tudo aqui e irem morar em Porto Alegre, por exemplo. E tem um fator dificultador, né, Felipe? Eu não gosto nem de mencionar isso para não desanimar ninguém. O transplante do pulmão tem uma particularidade. O órgão é mais difícil de ser encontrado em condições ideais. Não é igual você encontrar um coração que pode ser qualquer tamanho, um rim pode ser qualquer tamanho. Pulmão tem que caber exatamente dentro da cavidade torácica. Tanto que hoje parece que estão evoluindo para fazer não transplante de partes do pulmão, de lobos. E tem o fenômeno da rejeição, que é muito importante, né? Quer dizer, é muito sofrimento que a família tem que estar bem conscientizada e bem motivada para isso, né? Mas vai evoluir, tudo na medicina, nós vamos chegar a um bom final. Tomara que não demore tanto, né? A medicina, a ciência trabalha para isso, né? Para aumentar a nossa expectativa de vida e nossa qualidade de vida. É isso que trabalha a ciência médica em geral, né? Antes de encerrar, doutor Felipe, gostaríamos de ouvir suas considerações finais. Então, as doenças intersticiais são consideradas raras, mas elas estão mais entre a gente do que a gente pensa, né? Então, eu sempre tento chamar a atenção, né, dos alunos, dos residentes, a cuidar com alguns diagnósticos que às vezes acabam sendo feitos de forma mecânica, né? Por exemplo, o paciente tem falta de ar, tem alteração no raio-x, fumou, então é DPOC. Então abrir o leque, né? Não é porque uma doença é mais comum que sempre vai ser esse o diagnóstico. E não é incomum a gente ver que pacientes que têm uma fibrose pulmonar, eles estão sendo tratados com outra coisa, então, enquanto essa doença está progredindo, mas não está sendo investigada, não está sendo, ou está sendo erroneamente tratada, né? E então é isso. Então, e também na dúvida, né, que sempre encaminhem para um pneumologista para fazer uma avaliação correta, né, desses casos. Ok, gente, vocês viram aí que realmente o doutor Felipe, apesar de ser relativamente novo, né, tem muita experiência e muito conhecimento. E eu esqueci de mencionar aqui, ele faz parte de uma equipe espetacular, que é lá do Pneumocentro, que é ele, doutor Felipe, Gustavo Westphal. O Gustavo, eu tenho um menino que chama Gustavo.
tem o doutor Fabiano Skinvel. Quem mais, Felipe? O Guilherme? Guilherme e o Eduardo, que é o alergologista. O pneumocentro está ali na rua Pernambuco. É uma referência aqui em pneumologia, viu? Eu quase que trabalhei lá no pneumocentro, aqui que eu cheguei em Joinville. Mas como eu estou querendo mais vida mansa, entendeu? Eu acabei... Mas sempre estou em contato com eles, sempre em contato com o grupo, principalmente o Felipe, sempre que eu tenho uma dúvida para onde eu encaminho meu paciente, para onde eu interno o paciente, o Felipe gentilmente me atende. Então, Felipe, eu agradeço a você por você compartilhar seu conhecimento de uma forma tão tranquila, tão clara para mim, tão cristalina, né? E quero agradecer ao ouvinte, né, por acompanhar mais um episódio deste podcast Saudavelmente Joinville. Hoje nós completamos o 10º podcast. Esse podcast teve início mais ou menos há 5 meses e nós tivemos a grata satisfação de convidar aqui expoentes da medicina aqui em Joinville, pneumologistas, radiologistas, cirurgião torácico, psiquiatra. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer àqueles que nos acompanham e estimular a se inscreverem no canal, divulgue bastante o vídeo, né? Porque é assim que esse canal tem condição de crescer e continuar apresentando para você nossos convidados. Esse podcast tem o apoio do ICTOR, Instituto de Cirurgia Torácica. Até uma próxima oportunidade.